pequena introdução. Se você for um católico fervoroso, fanático, não veja esse vídeo não, que você vai passar raiva. E eu não quero que ninguém passe raiva. Aqueles que quiserem ver o vídeo, eu digo o seguinte: vamos ater a fatos e não a balelas, a conversa fiada. Nós não podemos ser igual papagaio que imita tudo o que ouve. Nesse mundo existem os manipuladores e os manipulados. Eu aconselho que ninguém seja nenhum dos dois. Tanto um como o outro não faz muito bem não. Tenha em conta que nesse mundo a gente precisa ter duas coisas: ter cultura, ter conhecimento, discernir bem as coisas. Se alguém lhe mostra um lápis e fala: isso aqui é um lápis, é um cilindro de madeira e dentro tem um cilindro de grafite de 1 milímetro. Nesse momento você adquiriu cultura. Agora, conhecimento é se você for lá pegar o lápis na mão e fazer uma avaliação se aquilo que te disseram é verdade, para que você não seja manipulado. Esse livro que vocês vão ver aí foi escrito por um ex-padre e depois foi perseguido pela igreja, por Dom Evaristo Ardes e outros aí, porque ele mostra, ele era um devoto fervoroso da Nossa Senhora da Aparecida. Ele acabou tendo a chance de ficar uns tempos enclausurado lá e começou a descobrir coisas que ele não admitiu, de formas que é chocante. Se você voltar no passado e ver aqueles grandes homens, ícones do cristianismo, como foi São Paulo, como foi Barnabé, como foi Estevão, foi Pedro, você vai ver que todos eles tinham história, onde nasceram, onde viveram, o que fizeram, qual era a profissão deles. Não acredite em mim não, questione você mesmo, quem foi Nossa Senhora da Aparecida? Ela nasceu aonde, hein? Eles vão te falar que foi no Brasil. Aí você pergunta: em que estado, em que cidade, o que ela fazia, quem foi ela, o que ela fez de bom. Você vai ver aqui, você não vai encontrar nada disso. Eles vão querer te fazer a cabeça de que ela é uma santa de barro que apareceu. Mas vamos ao vídeo, ok? Esse é um livro que conta a verdadeira história da Senhora Aparecida. Foi escrito por Dr. Aníbal Pereira dos Reis. Tem um monte de livros escritos por ele. Nós podemos dizer que foi professor de literatura portuguesa e matemática. Como padre, ele esteve à frente da Companhia de Caridade, onde dirigiu muitos e muitos orfanatos e asilos. Mais tarde ele acabou se formando em neuropsiquiatria. Era um padre devoto de Nossa Senhora da Aparecida. Era um padre bastante devotado. E aqui ele vai narrando tudo que foi possível. Ele queria, de alguma forma, rezar uma missa lá em Aparecida do Norte, ou cantar numa missa daquela. Até um dia ele conseguiu uma permissão e ficou enclausurado lá por um pouco de tempo. E de repente ele começou
começou a ver que aquele ambiente estava esquisito, não era aquilo que ele pensava. Ele acabou descobrindo que havia no subsolo da igreja uma fábrica de bebida alcoólica, né? Deve ser cachaça. E os padres, ó, as pessoas compravam velas e mandavam acender num determinado recinto, mas ninguém podia entrar lá, era sagrado. Nunca acenderam uma vela dessa, ela voltava para a loja onde o sujeito havia comprado. Mas ele achou que aquilo talvez fosse fora de controle da Santa Igreja Católica. Ele escreve aqui que numa tarde de quarta-feira, no começo do ano de 1961, em seguida às funções rituais na novena perpétua, um sacerdote, vendo ele ajoelhado e orando, fez um psiu. Ele olhou, era um sacerdote velho, antigo lá dentro. Aí ele diz: aproximei-me dele. E ele me perguntou a queima-roupa: o que você veio fazer aqui quase todos os dias? Rezar a Nossa Senhora Aparecida, respondeu o padre. E ante o sorriso irônico e gracejador do padre, esclareci: sou muito devoto da nossa rainha. Espero dela todas as graças necessárias para a minha salvação eterna. Não pude mais falar nada, diz o padre, porque o padre velhinho interceptou-me com muita vivacidade e me disse: você parece um beato vulgar. O que poderá essa estátua de barro lhe dar? Ela não tem valor algum. Nós da igreja gostamos dela porque ela nos traz muito dinheiro e uma vida confortável e boa. E levando as mãos no bolso, fez um gesto significativo de quem carrega vultuosas somas. Tinha lá sua conta particular em banco. Pávido, arrisquei a pergunta: mas e os padres não creem em Nossa Senhora Aparecida? Um retumbante não abafou minhas últimas sílabas na minha interrogação. Ela não vale nada, tanto assim que se cair no chão ela quebra, é barro. E esse padre atônito fica sem saber o que dizer. E uma outra parte aqui, deixa eu ver se eu acho onde é que ele fala. Tenham calma. Ele fala que tinha um tal de Vitor Coelho de Almeida, que tinha um programa de rádio. Ele era antigo na cidade, conhecia tudo ali. Aí uma interlocutora perguntou lá no rádio se a senhora Aparecida era muito rica. Ele respondeu: e como é rica? Aqui ela tem hotéis, restaurantes, bares, casas de aluguel, muitas casas de aluguel, Kombi, peru, automóvel. Ela tem muito dinheiro, dinheiro que os seus fiéis mandam e trazem. Ela tem muitas joias, anéis, braceletes, colares. Ela tem muito ouro e pedras preciosas. Até a princesa Isabel lhe deu preciosas joias, que tem ouro e pedras preciosas. E mandou um recado: mande para Nossa Senhora.
A cupidez é tamanha que as suas lojas não respeitam sequer o domingo de se encerrarem as suas portas, porque se assim fizer, deixarão de ganhar no dia de maior afluência dos peregrinos. Eu conheci alguns amigos meus motoristas quando eu trabalhava na Lida, que levava pessoas para lá. Eles contavam, tudo lá era deles. E se alguém entrasse ali para vender uma bijuteria, qualquer coisinha, com a banquinha, um padreco forte lá com algum segurança, vinha, se bateu na frente dele nos caras, com violência. Mas aí a coisa continua. Quem trouxe para cá foi um ambicioso clérigo por nome José Alves Vilela, dia 13 de outubro de 1717. Vai fazer 200 anos, né? Então esse cara trouxe ela para cá, armaram o maior embuste, o maior engodo que a igreja podia fazer. Eu, particularmente, sempre questionei a senhora Aparecida. Se você voltar 2000 anos atrás e ver lá São Paulo, chamava-se Saulo de Tarso, e perguntar quem é esse homem, você vai ver que, com bastante documentação, ele nasceu na cidade de Tarso, hoje é Turquia. Era um município romano, tanto que ele tinha o direito romano, ele era cidadão romano, apesar de ser judeu, mas porque nasceu lá em Tarso. Ele era formado em direito romano, era um advogado. Seu pai era muito rico, fabricava tendas, até hoje eles fabricam tendas lá para o deserto. Ele tinha uma irmã que morava em Jerusalém, teve um filho, teve um sobrinho, que aos 15 anos pegou uma doença desconhecida, e até Lucas, o evangelista, era médico, tentou curar, não conseguia. Quem curou foi nosso Senhor Jesus Cristo naquela época. Se você procurar saber mais, você vai saber que São Paulo foi perseguidor dos cristãos, e mais tarde ele pediu cartas ao sacerdócio de Jerusalém para ir prender uma turminha de seguidores de Cristo em Damasco. No meio do caminho ele caiu do cavalo e ficou cego. Todo mundo conhece essa passagem. E ouviu quando Cristo perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele respondeu: quem é que fala comigo? Ele falou: o Cristo. Saulo, duro te é reciclar com agulhão. Você vai saber que ele andou milhares e milhares de quilômetros e acabou morrendo degolado em Roma, ao lado de São Pedro. Se você procurar saber de São Pedro, você vai saber que ele até casado foi, era pescador, e todo mundo sabe disso. Se você quiser saber sobre Barnabé, saber que ele era muito rico, deu tudo para os pobres e foi seguir Jesus. Foi companheiro de Saulo de Tarso, São Paulo. Se você quiser saber sobre Estevão, você vai saber que ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi morto a pedradas dentro de Jerusalém, e São Paulo ainda não era convertido, vendo aquilo acontecer, não impediu nada. Tanto que a vida inteira ele falava que tinha um espinho na carne. Se você vier mais para frente, você vai encontrar São Francisco de Assis. E você vai saber que São Francisco era filho de um homem muito rico, industrial, na área de panos e roupas. Você vai ficar sabendo que São Francisco de Assis foi para a guerra, foi preso, e o pai dele teve que pagar um resgate muito grande para a liberdade dele. Vai saber que ele era putanheiro, fechava junto com os amiguinhos dele, na sua juventude, os prostíbulos. E numa manhã, quando ele vinha voltando com os companheiros, estava tudo manguaçado, eles notaram a falta dele, ele estava ajoelhado lá atrás. Quando chegaram perto dele, ele falou que conversou com Jesus Cristo. A turma riu porque achou que ele estava bastante bêbado. Enfim, se você for querer
saber quem foi Santo Antônio, você vai descobrir que ele chamava-se Fernando de Bulhões. Se você quiser saber quem foi Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, todo mundo tem história. E eu pergunto, qual que é a história de Nossa Senhora da Aparecida? Onde ela nasceu, hein? Em que ano ela nasceu? Quem foi ela? Foi freira? Foi médica? Foi advogada? Foi enfermeira? Quem foi ela? Ela foi casada? Não foi casada? Onde ela vivia? O que ela fazia? E como ela morreu? Não tem nada. Só tem que achar aquela estátua de barro no fundo de um rio, que na verdade foi uma armação. Segundo está aqui no livro, esse ex-padre, porque ele largou a batina depois, né? Entrou na biblioteca e acabou lendo lá alguma coisa. Nossa Senhora da Aparecida foi criada em Roma, mas não foi aceito, porque era cor negra e o preconceito racial impedia que aqueles brancos cidadãos adorassem a negra. Ficou jogada num canto até que um padre a trouxe para o Brasil. Tentou colocar aqui, mas também não conseguiu, havia muito preconceito. E o tempo passou até que um outro padre resolveu aparecer na mídia. Quando eu digo mídia, é no boca a boca, né? Ele tinha as intenções de subir dentro da Igreja Católica. Que aquilo lá é um ninho de cascavel, né? É um tentando prejudicar o outro. E ele inventou essa historinha lá com o pescador. Aí fizeram o canto da sereia. Passado uns dias, ele começou a gritar para a comunidade: gente, mas a santa sumiu, quem roubou a santa? Está aqui no livro. Ninguém descobriu quem roubou a santa. Aí o padre falou: eu tive um sonho, vamos subir naquele morro lá, naquelas pedras. Subiu lá, ela estava lá num cantinho. Falou: quem foi? Roubaram ela, puseram ela aqui. Ele levou ela para a igreja. Passados uns dias ela sumiu novamente, voltaram, ela estava no mesmo lugar, e assim foi algumas vezes. Aí o padre, aproveitando da inocência do povo da época, disse: eu sei o que ela quer, que a gente funda uma igreja aqui. E assim nasceu a padroeira do Brasil. Essa igreja é 1 metro menor do que a Catedral de São Pedro, porque ninguém pode fazer uma maior que a de São Pedro. Então ela é 1 metro menor. E ali roda de tudo. Trouxa de quem acredita nisso vai lá e dá seu dinheiro. Esquecendo das palavras que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Ninguém vai a Deus senão por mim. Puseram o Cristo por trás, atrás da santa. Feliz é o governo que tem o Senhor como seu santo. Aqui botaram uma santa inventada pela Igreja Católica. Aliás, a Igreja Católica, vou te falar, viu? Bem disse Jesus: muitos honram-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Acredito que a Igreja Católica é uma dessas. De formas que quem tiver chance de achar esse livro, ele foi impresso pela Press Graphic, editora e gráfica limitada, lá em Bom Retiro. Esse padre tem um monte de inscritos. Eu não sei se ele é vivo, porque ele nasceu em março de 1924, em São Joaquim da Barra. A Igreja Católica queria evitar que esse livro fosse divulgado.
Ele mostra aqui, ó, ela entrou na justiça e perdeu todas. Que tal os processos? O Dom Evaristo Arne, aquele barrigudo malandro. Aqui, ó, tudo carimbado aí dos cartórios, dizendo da autenticidade do documento. Aqui tem uma troca de cartas do Vaticano com o Dom Evaristo Arnes, aquele cardeal. Eu não sei se ele é vivo, se for morto ele deve estar amarrado lá, com o pé amarrado lá no meio do inferno. Então tá a autenticação dos documentos, documento de carro. A igreja perdeu tudo. Tentaram difamar esse padre aqui, tentaram de tudo. Aliás, a igreja tenta. Que me desculpe os carolas, aqueles que acham que a verdade está com ele. Eu vou te falar uma coisa, viu? Eu prefiro ser apenas cristão. Apenas acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. Nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Não em balelas de santas inventadas por aí. Admiro muito, e acho que é uma santa, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Como também admiro Santo Antônio, meu xará Fernando de Bulhões, que inventou o casamento comunitário. Sou admirador profundo de São Francisco de Assis, de São Paulo, e fã de todos aqueles que fizeram história no cristianismo, mas também tem história. Só não tem CPF, porque naquele tempo não tinha. Mas a senhora Aparecida não tem nada. Ninguém sabe de onde ela nasceu, de onde ela veio, o que ela fez da vida. Qual a história dela? Responda-me você.